Olá pessoal, atendendo a pedidos eu vou apresentar para vocês uma solução que eu preparei para a D2 desse semestre. É, Na verdade, quando eu comecei a gravar esses vídeos, a minha ideia era elaborar, apresentar soluções de questões que eu elaborava, né? Que na verdade é um tanto natural para mim falar dessas questões. E vocês sabem, eu divido essa disciplina com a professora Isabel, e aí algumas questões eu elaboro, outras ela elabora. Essa em particular foi elaborada por ela. E aí acabou que não foi natural para mim pensar em propor como uma solução para apresentar num vídeo. Mas vários alunos pediram, acharam que a AD era estava um tanto complicada, e aí eu parei para elaborar uma solução. Eu vi a solução que ela postou na plataforma e a minha solução tem algumas diferenças, então os meus comentários estão em cima da solução que eu propus, que não é tão diferente dela assim, mas tem algumas coisas que, ao meu ver, eu acho que simplifica um pouco em termos de solução. Tá? Vamos lá ao vídeo. Deixa eu diminuir aqui minha tela. Bem, primeiramente, seguindo lá o nosso mandamento, né, vamos ler a questão, né, atentamente. Né? Então dizia aqui, né, lá no enunciado, considere as seguintes definições: um grafo é conexo se existe um caminho entre qualquer par de nós, caso contrário ele é chamado de desconexo, e um grafo é não orientado quando não existem direções nas arestas. Bem, dado isso, pedia para escrever um programa em Java para resolver o problema de encontrar componentes conexas de um grafo não orientado. Dados um grafo GVE não orientado, onde V é um conjunto de nós e é um conjunto de arestas, os componentes conexos de um grafo são os subgrafos conexos maximais desse grafo. Bem, eventualmente a definição de texto, esse enunciado formal, pode assustar um pouco, mas aí no momento que a gente vê o exemplo, a coisa fica um pouco mais simplificada, né? Então vamos explorar os exemplos aí. Vamos continuar lendo. Você deve desenvolver um algoritmo que, dado um arquivo de entrada lido somente uma vez pelo seu programa, contendo o grafo não orientado, forneça a quantidade de componentes conexas a estas componentes. Vamos lá. Para um melhor entendimento do problema ser resolvido, considere que você receba o seguinte arquivo como parâmetro de entrada. E aí tem um arquivo com vários números. A ideia é que essa primeira linha aqui representa os nós do meu grafo e as linhas subsequentes as arestas que o meu grafo possui. Né? Então, na verdade, esse arquivo aqui ele pode ser, em termos de diagrama, de desenho, descrito dessa forma aqui. Então eu tenho 10 nós, sendo que, por exemplo, eu tenho a aresta 1, 3, que é essa primeira aresta aqui, eu tenho a aresta 1, 8, então 1 também se liga com 8, eu tenho a aresta 2, 6, que está aqui num outro subgrafo, eu tenho a 3, 7, que está aqui, a 3, 8, que está aqui, a 4, 5, que está aqui, e a 4, 10, que está aqui. Então, e o 9, ele não aparece em nenhuma aresta, então o 9 ele está como um nó isolado aqui nesse meu conjunto aí de subgrafos. Então, dado um grafo como esse aqui, o programa deveria exibir esse resultado. Quantidade de nós, de subgrafos, 4, e quais são os conteúdos desses subgrafos. Então eu teria aqui o primeiro subgrafo 1, 3, 7, 8, que são os nós que se conectam, né, nesse primeiro subgrafo, nó 2, 6, nó 4, 5, 10 e o nó 9 isolado, né, que é um nó que não se conecta a ninguém. Logo abaixo ainda tinha um segundo exemplo. Se eu tenho 7 nós, né, que é de 0 a 6, e eu tenho essas conexões 01, 02, 05, 06, 34, 35, 45, 46. Ele vai representar esse subgrafo único aqui, porque se a gente observar, o 0 se conecta com esses 4, eu tenho o 3 que se conecta com 4 e 5, sendo que o 5 já está lá, então o 3 se conecta com esse grupo aqui também, e o 4 que se conecta com 5 e com 6 se conecta com 3,
e o 3 como se conecta com 5, que se conecta com esse grupo aqui, então todo mundo se conecta. Então eu tenho um único subgrafo, composto de todos os nós do meu grafo. Beleza. Continuando na leitura da questão, lembre-se que o seu programa deve executar com quaisquer dados informados, ou seja, esses dois conjuntos aqui, esse arquivo de entrada de números e esse segundo arquivo aqui, são apenas exemplos de arquivo, né? Então a gente nunca deveria fazer um programa que só implemente que resolva só esses dois problemas, né? Eu estou ressaltando isso porque nas questões isso é bastante comum, é um erro que eventualmente a gente dá um exemplo de uso do programa e o aluno vai e implementa uma solução só para aquele uso e não de forma geral. Dificilmente eu não lembro de nenhuma questão que a gente tenha elaborado que pense em algum caso particular. Então a gente deve pensar sempre na generalização, ou seja, eu vou pensar em arquivos de entrada que representem grafos que contenham esse formato aqui e não exatamente esse conteúdo. Eu posso ter quaisquer conjuntos de nós e quaisquer combinação de arestas, né? Ou seja, combinação para aí, de cada desses nós. Beleza. E aí aqui um lembrete, né, um alerta que se o programa só solucionasse esses dois problemas, que o desconto seria grande, né, na avaliação. Esses conceitos eles foram extraídos dessa referência aqui, né, desse livro, que é um livro bem conhecido para quem trabalha com algoritmos, com complexidade. O pessoal de pós-graduação usa bastante, né? É chamado do livro do Cormen, né? Algoritmos, Teoria e Prática. Um livro bem grossinho, mas que tem muito conteúdo assim importante e relevante, né? Esse aqui eu peguei lá da plataforma, tá o enunciado e tá aqui a solução, o gabarito que a professora Isabel apresentou, né? E aí agora a gente vai lá para o que eu solucionei. E aí é interessante porque vocês têm dois exemplos, né, de solução, e isso enriquece de alguma maneira aí, o aprendizado de vocês. Então vamos lá. Inicialmente, acho que eu vou começar a apresentar. Bem, eu vou tentar explicar um pouco a forma cronológica como eu apresentei isso. Esse arquivo ele está lá no GitHub, tá? Então vocês podem acompanhar aí a apresentação, a explicação. Se quiser baixar o arquivo para olhar o código, sem problema. Só acessar lá o GitHub e tá com esse nome aqui, ó, D2 ProgO 2015-2. Eu inicialmente comecei a modelar OO, né, que é o objetivo aí da disciplina, né? Então eu criei uma classe para representar um nó, eu criei uma classe para representar uma aresta e depois uma classe para representar o grafo, né? Acabou que a classe para representar um nó, na verdade, só tem um inteiro, que é o número, né, o label de cada nó, né? E não teve grandes... eu definir uma classe nó, não tive muito ganho com isso, porque simplesmente a classe ela não tinha nenhum método em particular, nem nada que era adequado de colocar nela. A classe aresta vai um pouco no mesmo sentido, né? Eu acabei mantendo ela, mas eu conseguiria implementar essa questão sem implementar nenhuma dessas classes, nem nó nem aresta, só a classe grafo, que é onde eu represento a estrutura que eu trabalho ao longo de toda a minha solução, né? Nesse grafo eu tenho os meus nós são uma lista de inteiros. As arestas são uma lista de arestas, então eu estou usando a classe aresta aqui, eu estou criando essa lista. E os subgrafos, deixa eu voltar no PDF, como eu tenho várias estruturas, né, conjuntos, né, que são esses subgrafos aqui de valores, eu resolvi representar esses valores aqui como uma map, como um dicionário, né? Relembrando, um dicionário a gente encara como uma coleção onde o índice dela não é um número, como sempre ocorre no vetor, pode ser qualquer objeto, né? Nesse caso aqui, o meu objeto é um objeto inteiro mesmo, então eu numero, digamos, os meus subgrafos.
Então esse meu dicionário, ele tem uma chave, né? O índice é um inteiro, é um integer, que é vai ser, no caso, digamos, eu vou numerar os meus subgrafos, e o valor, né, de cada entrada desse meu dicionário é uma lista de inteiros, que é, na verdade, cada subgrafo, né? Então eu vou ter um subgrafo aqui 1378, subgrafo 26, o subgrafo 4510 e o subgrafo 9, certo? Então esses valores vão estar dentro desse meu dicionário aqui, que eu dei o nome de subgrafos. Tudo bem? Tenho um construtor aqui gráfico que simplesmente aloca, né, cada uma dessas estruturas aqui que eu vou usar ao longo do meu programa. E aqui tem vários códigos, né, de métodos que eu colapsei para facilitar aqui a visualização aqui no vídeo, e eu vou expandir à medida que eu vou explicar, né? Antes de entrar em cada método, eu vou lá para o método, para a classe principal, onde eu tenho a main que vai disparar a chamada, né, desses métodos que estão aqui acima. Tá? Eu acho que assim vai ficar mais claro para vocês. Bem, inicialmente, eu vou abrir o meu arquivo, né, para fazer a leitura, e eu vou mostrar para vocês uma novidade que certamente não está atualizado lá na videoaula, que fala da parte de exceção, mas é algo bastante simples, né, que surgiu na linguagem Java a partir da versão 7, que é esse recurso aqui, Try with Resources. Bem, para eu abrir um arquivo, necessariamente eu tenho que tratar, a linguagem Java me obriga a dizer o que eu vou fazer no caso de dar algum problema, que é, no caso, o tratamento de exceção. Né? Esses problemas podem ser diversos. O arquivo pode não existir, eu posso não ter permissão de acesso, o arquivo pode estar corrompido, pode ter algum problema na leitura. Né? Então pode ocorrer um problema, e aí eu preciso tratar esse problema explicitamente, ou seja, eu preciso dizer como é que eu vou tratar uma exceção. E vocês devem ter visto, na verdade eu vou até pegar o exemplo, como exemplo, o gabarito da professora Isabel. Lá na classe principal, onde ela faz a leitura do arquivo, né? Você vai fazer a leitura do arquivo aqui a partir do arg0, né, que é o arquivo que a gente vai passar por parâmetro. Ela faz a leitura padrão aí, né? Cria um reader, né? Um buffer reader, e passa um file reader, ou seja, um arquivo a ser fornecido aí como um string de entrada, e eu entro dentro de um bloco try, que na verdade vai ficar inspecionando aí as operações que são feitas em cima desse arquivo, readline e por aí vai. E aí em qualquer problema que aconteça, eu venho, caso algum problema aconteça, eu venho para esse bloco catch. Né? E observem que, como eu abri esse buffer de leitura, eu tenho que, em algum momento, no final, quando eu paro de utilizar esse reader, eu tenho que fechar essa conexão. Aqui é como se eu estivesse fechando o arquivo efetivamente. Né? Esse in.close. Como se eu estivesse, não, eu estou fazendo esse fechamento. Quando a gente vai no exemplo que eu montei, que está lá no GitHub, por favor, baixem, né? Vou relembrar. Eu coloquei até o link da documentação desse recurso novo, né, do Java 7, está esse link aqui no comentário, mas eu vou explicar aqui bem sucintamente. O que ele faz o try, ele passa a ter como se fosse um parâmetro, né, esse try with resources, eu vou fazer a tentativa de executar algum comando, eu vou tentar executar algum comando que pode levantar uma exceção, que no caso é essa criação desse meu reader. E o que isso tem de interessante, na verdade, desse recurso? No momento em que algum problema acontecer ao longo da execução desse bloco, se algum problema acontecer, esse reader, esse buffer, ele é fechado, porque ele implementa uma interface closable, que são com um parâmetro e não como um comando isolado, como está lá no gabarito que está na plataforma, me desobrigar de chamar esse close. Então, usando esse try with resource, eu não preciso chamar esse método close explicitamente. Na verdade, ele vai chamar para mim. Tá? Então, esse é uma grande vantagem. Na hora que eu fui montar o código, eu vi esse recurso, falei, não, vou colocar só para enriquecer um pouco a videoaula. Tá? Mas eu poderia colocar do lado de fora e ia funcionar igual, tá? Sem problema algum. Pois bem,
Na primeira linha aqui do bloco, eu aloco o meu grafo, né, que a gente viu aqui em cima que só aloca as listas, não faz nada mais. Tá? E agora que eu vou começar a ler o meu arquivo e preencher as minhas estruturas. Tá? Eu começo lendo os nós do arquivo, que é aquela primeira linha. Deixa eu voltar lá para o enunciado. Olhar para algum exemplo, né? Eu vou começar a ler a primeira linha do arquivo. Né? Na verdade, o arquivo eu tenho aqui localmente, né? Porque eu estou testando os meus programas. Por exemplo, aqui o grafo 2 eu tenho aqui a primeira linha dele. Deixa eu fechar esses arquivos aqui para mim. Então, aqui eu vou ler o arquivo. Né? Deixa eu expandir aqui o trecho do código. Por isso eu criei uma variável currentLine. Estou chamando o readLine aqui. Ele é diferente de null. E aí o que eu faço? Eu estou lendo a linha que tem todos os nós. Então eu tenho todos os números ali separados por espaço. Eu crio uma lista de strings chamando um split nessa linha. Né? Então eu pego essa linha que eu acabei de ler, faço um split nela por espaço, ela vai me separar como várias strings, né, separadas por espaço. E eu transformo esse meu array que ele retorna numa lista com essa classe utilitária aqui, arrays. Então, arrays.aslist, e atribuo isso aqui a essa variável sNow. E aí, para cada string que está dentro dessa lista, eu adiciono no grafo. Né? Então, tem um método adicionaNo aqui. Se eu olhar ele aqui, pura e simplesmente faz um add nesse atributo nós, que é uma lista. Tá? Então, só estou preenchendo ali a minha lista de nós. Em seguida, deixa eu fechar para visualizar bem aqui, para a gente... eu vou ler as arestas. Né? As arestas são aqueles dois valores que eu tenho seguindo ali os nós, né? Em cada linha. Né? E aí, como eu faço isso? Eu leio um primeiro par, a primeira aresta, chamo o split também. Esse split me dá esse vetor de strings. Na verdade, aqui ele vai me dar valores 2 a 2, né? Vai me dar a cada chamada vai me dar dois valores, né, que são os nós que estão se conectando. E aí, nesse ponto, eu adiciono a aresta. Então, a primeira linha lá desse adicionar aresta, eu faço esse add. Tudo bem? Eu faço esse add. Se a gente parar para pensar, vamos voltar... posso olhar aqui no próprio exemplo. Quando a professora comenta que o arquivo só tem que ser lido uma vez, na verdade ela está destacando a seguinte questão. Eu posso, à medida que eu já estou lendo as minhas arestas, eu já posso ir preenchendo uma estrutura, eu já posso ir contabilizando esses meus subgrafos. Né? Então ela faz um destaque para isso aí. Então eu estou lendo um 3, eu já posso iniciar montando esse subgrafo. Leio um 8, sei que um 3 e um 8 estão juntos, então já posso inserir o 8 aqui nesse meu subgrafo. Então já posso ir alimentando uma estrutura que são esses subgrafos. Né? Isso é o que eu faço nesse método adicionar hash. Então vamos voltar aqui. Nesse ponto aqui, eu só estou lendo cada aresta e já vou tentar alimentar a minha estrutura, que é o meu grafo. Né? Então vamos expandir esse adicionar aresta aqui para ver o que ele faz a mais. Né? Então eu tenho a adição da aresta aqui, que simplesmente está colocando aquele par de nós dentro dessa lista que é aresta. E em seguida, eu já começo a tentar alimentar essa minha outra estrutura aqui, que são subgrafos, que é um hash map, relembrando aqui. Né? Então o que eu faço? Primeiramente, eu verifico se o meu conjunto de subgrafos está vazio. Se ele não estiver vazio, eu venho e executo alguns comandos aqui. Se ele está vazio, que é esse trecho aqui embaixo, ou seja, se ele é igual a 0, eu tenho uma flag aqui que eu vou explicar a utilidade dela, logo após, quando eu explicar aqui quando o subgrafo não está vazio. Mas quando inicialmente essa variável, essa flag aqui entra como falso, então se minha lista está vazia, que é o caso aqui,
ou se ela não entrou, na verdade eu estou atendendo os dois, o que ele faz nesse bloco de comandos aqui, eu vou criar uma lista de nós inicial, vou adicionar esses dois primeiros nós que compõem a aresta, origem e destino, que foi passada aqui por parâmetro, e vou inserir esses nós no subgrafo, se eles não existem. Então, estou chamando esse método aqui, putIfAbsent, que é um método lá de dicionários, que simplesmente vai inserir esses nós. Na verdade, a gente está inserindo aqui chave e valor, né? Então, isso aqui é a chave que eu estou inserindo nessa entrada, e esse cara aqui é o valor. Quem é a chave que eu estou inserindo aqui? Eu estou pegando o tamanho atual de subgrafos, que é 0, porque eu acabei de iniciar a minha execução, então eu não tenho nenhum nó. Eu não tenho nenhum nó, nenhum subgrafo ainda existente. Então, a minha chave inicial vai ser 0, para essa tupla que eu estou inserindo, para esse par que eu estou inserindo, e o valor são os dois nós iniciais, que é a aresta que eu acabei de inserir, certo? Então eu estou iniciando aqui esse primeiro subgrafo aqui, que é esse 0 e 1. Poderia ser, deixa eu abrir o outro arquivo, né? Que é o grafo.txt. Eu poderia estar iniciando aquele primeiro subgrafo lendo essa aresta 1, 3, certo? Então, essa linha aqui insere esses dois primeiros nós como o início de um subgrafo. Perfeito? Beleza. Vou colapsar isso aqui, vou voltar aqui para esse meu if. Agora vamos imaginar que eu estou lendo a segunda linha. Então eu li 1, 3. Eu li 1, 3. Agora eu vou ler essa linha 1, 8. Ou seja, eu já tenho um primeiro início de subgrafo lá, né? Então meu subgrafo agora é maior que 0. Eu tenho uma entrada lá dentro, eu tenho dois nós lá dentro. Então eu vou vir para essa segunda linha aqui, né? Eu vou entrar no if, né? E aí nesse if, o que eu vou verificar? Eu tenho já, deixa eu voltar aqui, eu tenho 1, 3 como o primeiro subgrafo, e eu estou tentando inserir agora 1, 8. Então eu vou verificar se essa aresta aqui, se ela se conecta de alguma maneira com a anterior. Na verdade, conecta porque eu tenho o mesmo nó 1 que participa aqui dessa aresta 1, 3, ele está no 8. Então, ele tem que fazer parte do mesmo subgrafo. Então, o que acontece aqui? Eu sei que já tenho esse subgrafo é maior que 0, então eu vou iterar pelo conjunto de valores dentro do meu subgrafo, que na verdade só contém o 1 e 3, que é a primeira aresta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa minha nova... Aí o origem está valendo 1 e o destino está valendo 8, que é a segunda aresta. Eu vou verificar se algum deles está dentro já desse meu primeiro subgrafo. Então o que eu faço? Se esse subgrafo que eu estou chamando de L aqui, que eu vou iterar porque eu posso ter vários subgrafos, né? Então, se esse primeiro subgrafo contém origem e contém o destino, eu seto esse flag como entrou e saio desse for. Saio desse for usando esse comando break, porque eu não preciso mais percorrer, porque eu sei que aquele nó, ele já tá, aquela aresta, no caso que composta de origem e destino, ela já está contemplada dentro de algum subgrafo. Então eu não preciso seguir no meu for. E aí no momento que eu seto esse entrou como true, observem aqui nesse if embaixo que eu tinha entrado inicialmente, o not true vai ser falso. Então eu não vou permitir que ele entre aqui dentro. Como o subgrafo já não é 0, ele é maior que 0, então ele não vai adicionar essa aresta. E faz sentido não adicionar, porque se eu verifiquei que origem e destino já estão dentro de algum subgrafo, eu não preciso adicionar. Então ele já está lá. Tudo bem? Agora, se isso aqui der falso, pode ser que uma das componentes esteja no subgrafo, que é o que ocorre, né? Se eu observar, eu estou tentando inserir 1, 8, os dois não estão, mas o 1 já está no primeiro subgrafo. Só está faltando o 8, né? Então, é o que vai ser checado nesses próximos ifs aqui. Então, vou verificar o quê? Se origem
pertence a L. Se a origem pertence, então ele já está lá no subgrafo, eu não preciso adicionar, mas o destino não está. Porque se eu cheguei aqui, significa que esse if aqui deu falso, né? Então, ambos não estão. Então, ou um ou outro está. Então, se eu verifiquei que a origem está, então o destino não está. Então, eu estou adicionando o destino no subgrafo. Estou setando a flag entrou como true para ele não entrar lá embaixo, nesse if aqui. E interrompo a execução do for, porque eu não preciso continuar percorrendo. Aqui seria o contrário, ou seja, se o meu destino já está no subgrafo, então eu preciso adicionar a origem, né? Então, esse primeiro if aqui, na verdade, é onde entra, nesse caso que a gente está analisando. Eu vou verificar a origem, eu sei que a origem já está no subgrafo, então eu adiciono o destino. Então, esse meu subgrafo parcial agora vai ficar com os nós 1, 3 e 8. Né? Então, eu estou montando essa... Deixa eu voltar lá no enunciado, no PDF. Eu já estou preparando esse primeiro subgrafo aqui, que é o que aparece aqui na primeira linha. Certo? Perfeito. Então, com isso, a cada vez que eu adiciono, que eu chamo o método adicionar esta, lá na main, e eu faço isso para todas as arestas, eu estou tentando adicionar os nós dentro de cada subgrafo, né? Então, isso aqui é a primeira leitura. Eu acabo com a leitura das arestas. E, se eu só fizesse isso, eu vou comentar esses dois métodos aqui, que ainda estão lá dentro do meu grafo. E vou executar esse meu código só com essas duas chamadas e vamos ver o que aparece, tá? Vou comentar essas duas linhas aqui e vamos lá para o prompt compilar e executar esse nosso programa. Tá? Vou diminuir aqui para a gente ver a saída. Eu estou no final do meu programa. Deixa eu dar um enter aqui só para subir um pouco o meu código. Perfeito. Deixa eu ver se eu estou no diretório. Eu vou compilar o programa, que é esse AD2. Ele não está salvo. Deixa eu salvar. Eu vou compilar esse programa AD2.java. Demorando um pouquinho. Não demais. A máquina pode estar lenta porque eu estou gravando o vídeo, né? Em seguida, vou chamar esse programa que eu acabei de compilar com o grafo.txt, que é o primeiro exemplo que está no PDF. Vamos lá. Grafo.txt. Observem aquele args, né, lá da main, é para eu me permitir passar esse meu grafo por parâmetro, né? Então ele está sendo utilizado aqui nesse ponto, né? O arg0 é esse primeiro valor aqui. E aí vocês observem o que? O resultado da minha impressão deu 3 subgrafos, que não é o que está lá como resposta. Aqui são 4 subgrafos, né? E o que está faltando aqui na minha saída... desculpa. O que está faltando na minha saída é exatamente o nó que ficou isolado. Observem que nas arestas não aparece o valor 9. Né? Então eu não adicionei ele a nenhum subgrafo. E aí, na minha saída, no meu programa, ele não foi contemplado. Né? Então eu preciso inserir ele no meu conjunto solução. Né? Então, como a gente fez isso? Eu criei esse método adiciona nós desconexos. Bem, então vamos lá ver como é que esse método, como é que nós implementamos esse método adiciona nós desconexos. É um método um tanto simples até. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer os meus nós que eu preenchi, ou seja, aquela primeira linha do arquivo que eu havia criado,
verificando se algum daqueles nós não estão ainda, não pertence a algum subgrafo, né? Então eu simplesmente defini uma flag aqui, achou recebe falso, itero pelo conjunto de subgrafos, que é o que esse for aqui está sugerindo, e verifico se algum subgrafo contém aquele nó. Se eu acho algum, eu seto a flag como true e já interrompo o for, porque eu já sei que aquele nó já pertence. Se eu chegar até o final dessa execução aqui com a flag não sendo alterada, isso quer dizer que aquele nó não faz parte ainda de algum subgrafo. Então eu crio uma lista, que é o valor, né, que o dicionário armazena, né? Eu crio uma lista, adiciono aquele nó para a lista e insiro no meu subgrafo. Perfeito? Então, no momento que eu tenho esse código aí, deixa eu colapsar ele aqui. Vamos lá para o prompt. Já salvei, não, vou salvar aqui. Vamos lá para o prompt. Voltar a compilar o nosso programa. Um pouquinho demorado. Nossa, tá demorando bastante. Perfeito, compilou, sem problema. Vamos agora executar com a mesma entrada. E aí agora aparece o 9, né? Que era o subgrafo que faltava, que era o nó desconexo, né? Então, aquele método ali funcionou como a gente esperava. Agora, no momento em que a gente faz a chamada do mesmo programa para o grafo 2, que é esse grafo que todo mundo está conectado, né, como está mostrado lá no enunciado, né, da questão. Se nós formos ver como executar esse programa aqui para esse grafo 2, que eu dei o nome aqui, o que acontece? Observem lá, eu tenho um valor um pouco diferente. No resultado do enunciado, eu tenho um único subgrafo com todo mundo conectado, né? E na minha solução, apareceram dois subgrafos, um com 0, 1, 2, 5, 6, 3, 4, e o outro com 3, 4. Isso está acontecendo, na verdade, a gente percebe que tem uma incoerência aqui, né? Porque eu tenho um subgrafo que já só com 3, 4 e um primeiro subgrafo que já contém o valor 3, 4. Né? Por que isso está acontecendo? Se eu olhar a minha entrada, eu tenho um primeiro grupo aqui de valores, né? Todo mundo conectado com o 0. Depois eu tenho os valores conectados com... eu tenho o valor 3, 4. Eu tenho 3, 5. E depois eu tenho 4, 5 e 4, 6. Na hora que eu analiso essa aresta 3, 4 aqui, ela não tem nenhuma conexão inicialmente com esse subgrafo. Então eu acabo criando um segundo subgrafo nesse ponto aqui. Quando eu analiso o 3, 5, o 5 está no primeiro subgrafo, então eu simplesmente adiciono o 3 lá. O 4, 5, o 5 está lá, o 4, 6, o 4 já está lá também. Então o 3, 4 acabou ficando isolado como um segundo subgrafo, mas eu preciso, de alguma maneira, eliminar esse subgrafo aqui, porque ele já está lá no primeiro... ele já foi inserido por causa dessas outras entradas aqui de baixo. Né? Então eu preciso de como se fosse um pós-processamento. Né? E aí eu dei o nome desse pós-processamento de... eu vou colapsar os meus subgrafos. Né? Então, como é que eu tenho que fazer isso? Eu preciso percorrer... Eu preciso olhar para um primeiro subgrafo e percorrer os subgrafos seguintes, verificando se os nós já pertencem, ou se algum dos nós já pertence ao subgrafo anterior. Se sim, eu insiro esses nós, eu insiro o que falta, digamos assim, a diferença, e elimino aquele subgrafo. Certo? Então eu preciso fazer isso aí, esse pós-processamento, né?
que eu dei o nome aqui de colapso a subgrafos, o nome desse método. Que foi, digamos assim, o método que deu um pouquinho mais de trabalho. Não foi uma trabalheira, mas ele... Porque eu estava trabalhando com dicionário e eu tive que pensar um pouquinho para deixar ele de uma maneira um pouco mais didática. Mas, basicamente, a gente deveria ter uma estrutura. Eu já vou explicar o que é essa lista aqui, chaves para remover, né? Keys to remove. Eu teria que ter dois for aninhado, é uma estrutura básica similar como quando a gente percorre uma matriz, né? Nesse caso, eu estou percorrendo conjuntos de subgrafos, né? Que é a minha saída aqui. Eu vou fixar um primeiro e variar os próximos, né? Imagine que eu tenha vários subgrafos, então eu vou fazer essa checagem aqui para ver se algum nó já pertence no subgrafo que foi fixado, que é esse de fora, que vai ser o primeiro aqui. E faço isso para todo mundo, né? Então é uma estrutura que eu estou percorrendo aqui, simular seria um for aninhado, como eu faço quando eu percorro matrizes, né? Criei uma variável colapso aqui com valor falso. E aí eu faço a minha checagem, né? Então como é que eu estou fazendo? Primeiramente, para não comparar um subgrafo com ele próprio, eu havia verificado para cada desses subgrafos se a chave de um é igual a do outro. Na verdade, como eu estou percorrendo os dois conjuntos, né, iguais, a primeira entrada seria verificar esse subgrafo com ele próprio. Mas eu não quero isso aí, não tem ganho nenhum para mim. Eu quero verificar esse subgrafo com os próximos, né? Então, eu coloquei esse valor diferente. Mas isso aqui foi um problema em algum momento, porque eu começo com M1 valendo isso aqui e M2 vale ele próprio. E aí a diferença, esse diferente aqui, não vai permitir esse teste. Então eu vou fazer ele com o seguinte, perfeito. Só que, depois quando eu esgotar esse for interno, eu vou para o for externo e vou para o próximo subgrafo, que é o quê? Esse aqui. E aí o interior vai ser com o de cima. Então eu vou verificar se esse de baixo já contém o de cima. E aí esse teste eu já fiz anteriormente, então eu não quero fazer ele de novo. Então, para eliminar isso, ao invés de eu colocar pura e simplesmente diferente, eu coloco menor. Então eu vou estar fazendo sempre uma comparação das posições iniciais anteriores, ou menores, até as maiores. Então eu vou comparar o 1 com 2, depois 1 com 3, depois 1 com 4 e 1 com 5, por exemplo. Imagine que eu tenha 5 subgrafos. Em seguida, eu comparo o 2. Aí eu não comparo o 2 com 1, eu não volto. Eu vou comparar o 2 com 3, o 2 com 4, o 2 com 5. Depois o 3 com 4, o 3 com 5, depois o 4 com 5, e eu só vou aumentando, né? Então o menor está me permitindo aí essa comparação nesse sentido. Seria como se eu olhasse numa comparação de matriz, eu estou olhando para um triângulo, né? O superior, inferior, ou algo do tipo. Perfeito? Então isso aqui é só para fazer essa checagem e garantir que eu estou comparando uma vez. E aí, aqui eu percorro dentro de cada subgrafo e eu faço a comparação dos valores, né? Então eu estou olhando para cada valor de M2, que é esse for mais interno aqui, e eu estou verificando se o M1 já possui ele. Se o M1 possui, eu digo que eu preciso colapsar e dou um break nesse for, porque se um nó, vamos voltar lá desculpa, não aqui para o arquivo, mas para a saída. Se eu verifico, se só o 3 já faz parte daqui, isso já é o suficiente para eu colapsar os dois subgrafos. Eu não preciso nem olhar para o 4. Então, essa checagem que eu estou fazendo aqui. Se um nó pertence ao subgrafo, se um nó de M1, se um nó de M2, desculpa, que é o I aqui que eu estou verificando, se já pertence ao M1, isso é o suficiente de informação para eu colapsar, então eu coloco eu seto essa flag como true e interrompo esse for interno aqui. Perfeito? Aqui eu faço essa checagem fora do for. Se o flag foi para true, então significa que esses dois, M1 e M2,
nesse momento aqui, né, os valores atuais de M1 e M2, eu preciso colapsar. Então, eu defini um método, adiciona se não existe, que na verdade vai. A ideia eu quero adicionar sem repetição, né? Que é como está lá na saída do enunciado. Né? Então eu defini esse método aqui, adiciona se não existe, que pura e simplesmente só faz esse teste, né, para verificar. Ele só adiciona de fato, eu estou adicionando os nós de L2 em L1, sendo que eu checo antes se L2, se cada nó já está em L1 ou não. Né? Então eu estou iterando aqui em L2 e eu verifico. Se L1 não contém L2, aí sim eu faço a adição. Se já contém, então eu ignoro. Certo? Beleza. E aí com isso eu fiz a adição. Mas isso não é suficiente. Eu tenho que remover aquele subgrafo lá dessa variável subgrafos. Né? E aí, o que aconteceu, o que estava dando problema na minha execução, por isso que eu levei um pouquinho mais de tempo, eu estava aqui já explicitamente chamando subgrafos.remove, tentando remover essa entrada aqui que está repetida, ou seja, tentando remover o M2. E o problema é que eu estou dentro de um for, né? E aí isso dá um problema de sincronia aí na iteração, na execução desse código em Java. Então, ao invés de eu chamar o que está acontecendo aqui embaixo, ó, que é a chamada do remove, na verdade, eu alimento aquela lista lá que eu criei inicialmente, chaves para remover. Eu estou criando uma lista de chaves de subgrafos que precisam ser removidos. Ao invés de remover explicitamente aqui dentro desse for aninhado. Então, eu só estou adicionando a chave dentro dessa lista aqui, subremove. E aí, quando eu venho, depois que eu percorro toda esses meus subgrafos, depois que eu saio desses dois fores aninhados, eu venho para esse for que eu percorro essa lista que eu estou adicionando aqui, que eu estou alimentando. E aí sim eu removo cada entrada, cada subgrafo que foi colapsado. Perfeito. Então esse foi o método colapsa subgrafos. E aí no final eu só tenho que percorrer e imprimir, né, a minha saída, que é o que está acontecendo aqui nesse método imprime subgrafos. Eu imprimo a quantidade de subgrafos, que é o tamanho dele, é o size, e percorro os valores, né, do meu dicionário. Né? Então, esse for aqui, compacto para percorrer os valores, e aí em cada lista, cada subgrafo é uma lista de valores. Né? E aí aqui eu percorro a lista e saio imprimindo os valores. Né? Então aqui eu descomentei esse colapsa, o método colapsa, vou salvar, vou compilar novamente. Demorando um pouquinho aqui. Beleza, compilou sem problema. E agora vamos executar com o grafo 2, que era aquele que tinha dado o problema lá dos dois subgrafos. E aí agora passei a ter um subgrafo só. Vamos ver se o nosso primeiro continua funcionando, né? Nosso primeiro exemplo. E está lá perfeito. Então, com isso a gente apresentou aí uma solução para D2 2015-2 aí, desse semestre. Relembrando que esse código está lá no GitHub, né? github.com, meu usuário lá é Carlos Basílio. Então é só buscar lá e está dentro do repositório POCDERJ. Tá ok? Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo.